Se você tem uma Bíblia, abra no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 18, 10. Diz assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia. Olha, ele andava armado, gente. O Pedro andava armado. Puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era como? Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Amém? Podemos assentar. Eu escolhi esse texto para ler, mas em outro texto nós vamos ler sobre a mesma questão, amém? Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês e quero dizer para vocês uma coisa interessante, que muitas coisas ruins estão às vezes na vida da gente por conta das influências que nós nos deixamos nos submeter. Às vezes nós estamos influenciados para coisas que não são tão boas. Às vezes nós nos deixamos influenciar. Às vezes nós estamos no lugar errado, na hora errada, e estamos no lugar errado porque somos influenciados a estarmos em determinados lugares que não são os lugares certos. Enfim, e às vezes nós nos influenciamos e às vezes por essas influências nós acabamos sendo penalizados pela falta de cuidado, pela falta de critério com muitas coisas, pela falta de sabedoria também. Às vezes nós nos complicamos. Eu quero nesta noite contar para vocês uma história, que é uma história muito interessante, uma história que quase ninguém fala, que é a história do soldado Malco, de que nós lemos aqui ainda há pouco, o nome dele. Um camarada que estava no lugar errado, na hora errada, e ele não tinha nem que estar ali, não era para estar ali, ele não era policial, não era soldado, não era nada, mas ele foi bisbilhotar, foi lá para, como é que a gente fala aqui no Maranhão, para estar curiando as coisas, para estar, qual é a palavra, marocar, e essa marocagem dele custou pesado para ele, custou realmente, trouxe uma consequência tremenda por ser maroca demais. Você está entendendo? Então não seja maroca, diga para o irmão do lado, não seja maroca, irmão. Isso, pode dar errado isso aí, amém? Vejam bem, a Bíblia diz que Jesus estava no dia praticamente final da missão dele aqui na terra. E o que ele fez? Jesus sabia que aquele dia era um dia muito difícil para ele, porque era o dia em que ele ia ter que ser entregue na mão dos homens, que ele ia ser preso, o que ele ia se deixar prender. Essa é a colocação correta. Por quê? Porque em outras ocasiões tentaram prender Jesus, nunca conseguiram colocar a mão nele. Nunca conseguiram colocar a mão nele. Várias vezes que tentaram prendê-lo, que tentaram assassiná-lo antes da hora, o poder de Deus se manifestava e ele passava no meio de todo mundo e ninguém via ele. Isso aconteceu em Nazaré, quando ele esteve em Nazaré, não é? Diz a palavra de Deus que o pessoal de Nazaré queria ver milagre, queria ver milagre, queria ver milagre. Jesus não operou milagre, o pessoal queria jogar ele de cima de uma montanha. Só que ele passou no meio de todo mundo, ninguém viu e foi embora, porque não era a hora. A hora, quando chegasse, ele ia se entregar. E quando chegou o dia dele ser entregue na mão dos homens, foi um dia difícil para ele. Como seria um dia difícil para qualquer um de nós. Ele estava num corpo semelhante ao seu, sujeito às dores. Não é isso? Sujeito às dores. Sujeito a tristezas, a angústias. Você imagina só como deve ser difícil. Ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele estava ali para pagar um preço. Ele sabia que ele estava ali para concluir um projeto do Pai. Ele sabia que ele estava ali para salvar a humanidade. E quando chegou no dia anterior da morte dele, ele nem conseguiu dormir, Jesus. A Bíblia diz que ele foi lá para o monte do Getsêmani,
E lá no horto, um lugar que existe até hoje, se um dia você for em Jerusalém, você vai ver uma pedra enorme que tem lá, que preservaram, fizeram uma igreja do lado para proteger aquela pedra que está ali desde o tempo de Jesus. A pedra ainda está lá. E ele parou ali próximo daquela pedra, e ele começou a orar ao Pai. E naquele dia ele não dormiu, naquela noite ele não dormiu. Ele ficou acordado, ficou em vigília. Os discípulos sabiam que ele estava agitado, e os discípulos também estavam cansados, não conseguiram dormir, ficar acordado com ele, e dormiram também. E Jesus estava tão assim inquieto, tão preocupado, tão estressado, tão angustiado, que ele fez aquilo que ele não costumava fazer. Ele reclamou com os discípulos: poxa, vocês não conseguiram ficar acordados comigo? Eu estou aqui numa pressão tremenda, eu estou aqui no momento difícil da minha vida, sabendo que eu vou ser entregue na mão dos homens, e vocês estão aí simplesmente dormindo. E ele reclamando, ele estava agitado, que ele sabia que cada vez mais se afunilava, cada vez mais chegava a hora. E não demorou muito, os soldados chegaram. Chegou aquele grupo de soldados romanos, e lá no meio dos soldados romanos tinha um que estava lá só para marocar. Quem era ele? Malco. Ele era o quê? Ele era auxiliar do sumo sacerdote. Ele era só auxiliar do sumo sacerdote. Foi lá para ver se prendiam mesmo, para ver o que estava acontecendo, porque afinal os sacerdotes estavam metendo pilha até nos próprios as autoridades romanas, mas eles queriam ficar de fora, assim, tentando livrar a costa. Mas o Malco foi lá para marocar, para ver se tudo ia correr bem, com certeza, para ver se tudo ia acontecer da maneira como eles todos queriam, porque todos eles tinham aquela expectativa. Todo mundo que fazia da alta cúpula religiosa queria ver Jesus morto mesmo, queria ver ele simplesmente executado, porque o pessoal tinha muita inveja dele. As autoridades religiosas se sentiam simplesmente ameaçadas pela palavra dele, porque ele conseguia atrair as multidões. Então aquele pessoal estava querendo mesmo que o pior acontecesse, e o Malco com certeza não era diferente, ele estava lá. E o pessoal chegou e prenderam Jesus. Quando prenderam Jesus, o Pedro, que ainda não era convertido, ainda andava armado, andava com uma espada do lado, o Pedro estava lá. Quando o Pedro viu que aquele monte de soldado chegou, ele puxou da espadeta. Ninguém vai pegar o homem aqui não, e já ficou todo valente, e dá a espadada para lá, bate para cá. Eu acho que ele errou a mira e deu na orelha do soldado Malco, do auxiliar do sumo sacerdote. Arrancou a orelha do sujeito, com uma lapada, né? Ele deu assim, a orelha do sujeito caiu. Em outros textos fala que o homem ficou desesperado, porque acertou. Qual a orelha dele? Qual era a orelha? Direita ou esquerda, que foi que nós lemos? A orelha direita. Vocês não querem imaginar o desespero desse cidadão chamado Malco. Perder a orelha. Se ele perdesse qualquer parte do corpo, não seria tão desesperador, tão doído, como o fato de perder a orelha. Eu vou explicar para vocês por quê. Geralmente os auxiliares dos sumos sacerdotes almejavam serem sacerdotes também. Sempre um auxiliar pensa em ser também, assumir as mesmas posições, que é uma aspiração muito normal, muito natural. E ele, Malco, com certeza, por ser auxiliar do sumo sacerdote e por viver envolvido naquele meio onde estavam aqueles homens que praticamente comandavam e davam as diretrizes da religião, ele era altamente influenciado por tudo aquilo e com certeza almejava os cargos mais altos que tinham dentro daquele meio, dentro daquelas posições religiosas. E ele com certeza também era um sonhador, era uma pessoa que sonhava também em galgar posições altas dentro daquele meio onde ele vivia. Deveria sonhar ser sumo sacerdote, deveria sonhar ser um sacerdote, e talvez esse era todo o sonho dele. Só que agora o sonho dele estava completamente ameaçado. Por que que o sonho dele estava ameaçado? Estava ameaçado porque sem orelha ele nunca ia conseguir ser sacerdote. Para ser sacerdote, se ele sonhava com isso, se ele almejava isso, como nós imaginamos, como nós deduzimos, ele sabia que perdendo a orelha, terminou para ele, não tinha mais jeito, porque não poderia ser
sacerdote sem orelha, porque a orelha dele, a orelha direita, fazia parte de todo o ritual para que ele pudesse ser consagrado ao sacerdote. Sem a orelha, ele não poderia ser consagrado sacerdote. Sem a orelha, ele não poderia realizar o sonho que ele tinha de ser sacerdote, quem sabe, no lugar daqueles que estavam acima dele e à frente dele. Por quê? Porque a Bíblia que diz isso. Vamos ler aqui. Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no Evangelho, ou seja, no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no capítulo 29, verso 20. Livro de Êxodo, capítulo 29, verso 20. Olha só para que servia a orelha: para fazer o ritual de consagração do sacerdote. Sem a orelha, o ritual não tinha como acontecer. Veja só o que aqui diz, o que era exigido para que você veja. Imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Isso aqui era a consagração do Arão. Toda vez que um sacerdote ia ser consagrado, o que deveria ser feito? Se pegava o animal, se matava o animal, pegava o sangue do animal, pingava na orelha direita daquele que estava sendo consagrado, pingava no dedo polegar direito dele, do pé, da mão, e depois então que pingava esse sangue na orelha direita, tinha todo um ritual com a família que fazia da pessoa um ser consagrado para ser sacerdote. Se ele tinha esse sonho, o sonho se acabou exatamente aqui, porque ele perdeu a orelha. Ele perdeu a orelha porque ele estava no lugar errado, um lugar que não tinha nada a ver com ele. Ele era auxiliar do sumo sacerdote, talvez nem espada tinha para lutar, mas estava ali por alguma motivação que nós não sabemos bem qual era. Estava ali para marocar, estava ali talvez porque não gostava de Jesus, estava ali porque daria nele um prazer muito grande ver Jesus Cristo sendo preso, estava ali porque ele torcia contra, estava ali porque ele era do contrário, ele estava ali porque para ele era prazeroso poder ver o Filho de Deus ser preso. E de repente acontece um tumulto, Pedro puxa da espada e tira a orelha dele. Ele entrou em desespero quando viu aquilo. Ficou com a orelha na mão. Em outros textos fala que ele diz: minha orelha, minha orelha. Ele começa a gritar: tiraram a minha orelha. E ele deve ter pensado: agora acabou para mim, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu posso ser sacerdote um dia, se tiraram a minha orelha? E ele com a orelha na mão. E Jesus que estava lá, e quando ele está em um lugar, ele sempre resolve os problemas. Amém? Saiba disso. Se Jesus está na tua casa, ele sempre resolve os problemas da tua casa. Se Jesus está com você, ele sempre resolve para você os problemas que você não pode resolver. E exatamente os problemas que você não pode resolver são os problemas que Jesus Cristo quer resolver. E ele viu o desespero daquele rapaz. Mas Jesus é Deus, diga glória a Deus. Ele não guarda rancor, ele não guarda ressentimento, mesmo sabendo que aquele cidadão estava ali talvez sentindo uma ponta de prazer pelo fato dele estar sendo preso, mesmo sabendo a motivação pela qual trouxe aquele rapaz até ali, ele não tinha prazer em ver o rapaz sem orelha. Ele viu o desespero do rapaz. Com certeza aquele rapaz chamado Malco tinha algum tipo de comportamento de rejeição à pessoa do Senhor Jesus, mas Jesus não tinha rejeição a ele, porque Jesus quer ajudar, diga glória a Deus. Jesus tem prazer de abençoar, de ajudar, de socorrer, de não deixar que os teus sonhos se percam, de não deixar que você deixe de sonhar, ainda que exista um problema que possa, quem sabe, tentar simplesmente abortar projetos pessoais seus, questões ligadas aos teus sonhos. Se Jesus Cristo for então clamado e chamado para te ajudar, todas as situações que tentam impedir de você realizar os seus sonhos, tenha certeza que Jesus Cristo vai lá para consertar, porque o prazer dele é ver você com seus sonhos realizados, e é o prazer de Deus, baseado pelo que diz a palavra de Deus. Olha,
Jesus, quando viu o desespero daquele rapaz, Jesus foi lá e repreendeu o Pedro. Pedro, embainhe a tua espada. Guarda essa espada aí. Não usa isso, por favor. Tu não sabes que aquele que com o ferro fere, com o ferro será ferido? E depois Jesus foi lá, pegou a orelha do Malco, colocou no lugar, abençoou, e quando ele abençoou, que ele deve ter passado a mão, a orelha colou no lugar. O que você acha? O camarada foi lá para marocar, para falar mal, para torcer contra, deve ter saído convertido. Diga glória a Deus. Um probleminha, Deus colocou a mão para fazer milagre e para provar para aquele homem que para ele não há impossível. Quais são os problemas que estão angustiando você? Quais são os problemas que você esteja enfrentando que estão te distanciando do teu sonho, do teu ideal, do teu projeto? Quais são as dificuldades que estão cada vez mais te afastando do teu objetivo final? Sempre acontece, quando nós queremos resolver algumas questões e queremos realizar sonhos, sempre nós temos percalços no meio desses desafios todos, e às vezes surgem situações inesperadas, que às vezes você se sente sem condições de poder dar uma saída e dar uma solução. Mas o que eu quero dizer para você, você que está aqui, e quem sabe se preparando para viver um novo ano, o ano de 2014, eu não sei qual foram os sonhos que você não conseguiu realizar nesse ano de 2013, eu não sei o que ficou difícil para você, ou quem sabe o que ficou impossível para você, diante da real circunstância que você está passando ou está vivendo. Às vezes nós ficamos assim, nós ficamos achando que sonhos nossos não têm como se confirmarem, como se realizarem, por quê? Porque existe algum tipo de situação que estabelece uma impossibilidade para tudo aquilo que nós estamos querendo, para tudo aquilo que nós estamos desejando, para tudo aquilo que nós estamos almejando. Mas eu quero dizer para você, se o teu sonho se apartou de você, se o seu sonho de repente se separou de você e ficou cada vez mais distante, busque força em Deus, porque Ele tem poder de alcançar tudo e de juntar tudo em você e dizer assim: você vai conseguir, porque eu estou contigo, e você se apoia em mim, porque quando você está apoiado em mim, ainda que surjam impossibilidades e dificuldades, eu conserto, porque eu sou Deus. Amém? Então, meus irmãos, ele estava lá na hora errada, estava pela motivação errada, mas Deus tem esse poder de transformar as coisas, de mudar a realidade das coisas, de trazer uma situação a uma nova realidade, ainda que haja ruptura, ainda que haja separações em situações, seja elas quais forem, ligadas à sua própria vida. A Bíblia diz que Deus tem poder de juntar tudo. De repente a ruptura que você está vivendo são coisas ligadas à tua família, coisas que se separaram e que de repente diluíram todo um sonho, todo um projeto seu, todo um projeto pessoal, um projeto familiar seu. E quem sabe você viu determinados sonhos se diluírem, se acabarem, se destruírem. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite aqui, e a razão pela qual eu estou pregando isso para você nesta noite, é somente para botar na sua cabeça uma coisa que eu acho importante para você que crê em Deus, para você que crê em Jesus, para você que é envolvido com Deus, para você que se relaciona com Jesus. Uma coisa importante você precisa saber: o nosso Deus é um Deus restaurador. O que é restaurador? É aquele que ajeita, que conserta, que renova, que arruma as coisas. Quem sabe você está precisando que muita coisa venha a ser arrumada na sua vida? Quem sabe você está precisando que muita coisa seja arrumada na sua casa, na sua família, quem sabe na sua vida profissional, ou em tanta coisa você realmente reconhece a necessidade das coisas serem arrumadas. Mas às vezes, ainda que você perceba a necessidade de que as coisas fiquem arrumadas, ainda assim você não vê possibilidade, olhando pela sua visão, pela forma humana de olhar as coisas. Então, se você vê possibilidade em você, busque a Jesus, que Ele resolve. Então, nesta noite, terminando essa minha palavra,
Eu quero que você se sustente nele, que você se ampare nele. Eu não sei o que estão separando de você, eu não sei o que estão tirando de você, eu não sei quais são as rupturas que você porventura esteja vivendo nesse momento da sua vida, eu não sei quais são as situações que têm te colocado em um estado de incredulidade com respeito à organização das coisas, com respeito à ligação das coisas que são importantes e que são fundamentais para a tua felicidade e para a tua realização pessoal. Mas o que eu posso dizer é que se você está se sentindo assim, vivendo situações de separações, vivendo situações de rupturas, vivendo situações onde você realmente reconhece que não tem como agregar, que não tem como juntar dentro da sua visão humana de ver as coisas, busque a Jesus, que Ele agrega, que Ele junta, que Ele traz, que Ele cola novamente, que Ele restaura e que Ele dá para você a condição de não somente continuar sonhando, mas acima de tudo acreditando que se você está com Ele, o prazer dele é realizar os teus sonhos. Isso está cheio na Bíblia. Que foi que o salmista falou? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele tudo fará. Glória a Deus. Vocês estão entendendo como é que Deus age? Se colocar na mão de Deus, deixar Jesus dirigir a sua vida. Amém? E tudo aquilo que possa tentar ou procurar acontecer para arrancar o sonho de você, Jesus traz de volta e cola e junta em você novamente, porque Ele tem poder para fazer isso. O Malco nunca imaginou que uma marocagem dele fosse ser tão cara, tão difícil para ele. Nunca ele imaginou isso. Mas ainda bem que Jesus estava lá para resolver as coisas, como Ele está aqui para resolver as tuas questões que você não pode resolver. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer por sua audiência, mas quero também aproveitar para convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, nos nossos cultos. A nossa igreja fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, do bairro do Monte Castelo, e nós temos cultos durante a semana. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração às 19h30. Quarta-feira nós temos o nosso culto de unção com óleo, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. Na sexta-feira nós temos o nosso culto de oração e de causas impossíveis às sextas-feiras, 9 da manhã, e de libertação, a sexta-feira da vitória, exatamente às 19h30 de sexta-feira. No sábado nós temos culto de mocidade, de adolescente, e domingo temos o culto da família. Temos a escola dominical pela manhã e às 5h30 da tarde, 7h15 da noite, nós temos o culto da bênção para a família, que aproveito, convido você para participar conosco, tá certo? Você pode realmente, mais uma vez, ver o nosso endereço aí no rodapé, o endereço da igreja, e também o nosso e-mail. Se caso você quiser entrar em contato conosco para pedir oração, você pode ligar para o telefone que está aí na tela e pode também passar um e-mail para nós, e nós teremos o prazer de poder orar por você, de conversar com você e abençoar a sua vida. Tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora. Essa pessoa que ora junto comigo, que está precisando muito que o Senhor venha abençoá-lo de uma maneira especial. Abençoa essa vida, alcança com o teu poder, com a tua graça, dá a solução dos problemas, repreende os embaraços, os atrapalhos, as perturbações, repreende os problemas do lar, da casa, da família. Repreende, meu Deus, todo o mal dessa vida, repreende todo o mal dessa casa, e que essa pessoa que me ouve, que me assiste, seja abençoada por Deus e que tenha a resposta das suas orações, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo.
eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,